Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 14. E nós vamos fazer a leitura nessa manhã a partir do verso 13. Romanos capítulo 14, verso 13. Nós seguimos aprendendo com o apóstolo Paulo a respeito do nosso convívio dentro da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. No domingo anterior nós iniciamos o capítulo 14, que trata a respeito da maneira madura com que os crentes mais fortes devem conviver com os crentes mais frágeis, aqueles que estão dando ainda os seus primeiros passos na comunidade de fé. Paulo continua nesse mesmo raciocínio, desenvolvendo o fluxo do seu pensamento, agora todavia com algumas aplicações mais voltadas para crentes mais fortes, para crentes que possuem uma maior maturidade bíblica e que por causa disso precisam auxiliar aqueles que estão chegando agora na igreja. Portanto, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo nos ensina assim, Romanos 14, 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, rogando ao Senhor seu favor, para que nós possamos compreender a sua preciosa palavra. Amém? Oremos. Senhor, nós louvamos ao Senhor, e é com muita alegria e honra que nós subimos até esse local público de adoração para te louvarmos, ó Deus. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco por meio da tua preciosa palavra. Nós queremos, ó Pai, fortalecermos o teu corpo, nós queremos, ó Deus, sermos agradáveis a ti e queremos ser úteis nas vidas dos nossos amados irmãos. Por favor, Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos cada vez mais crentes maduros, crentes sábios, crentes cheios do teu poder para fazer toda a tua vontade, Deus. Retira de nós, Senhor, toda picuinha, toda e qualquer coisa pequena, todo tipo de discussão infrutífera, Senhor. Retira de nós a imaturidade, Deus, e ajuda-nos a desenvolvermos a nossa fé com plena maturidade, Senhor, como pessoas que crescem almejando a plena estatura de varões perfeitos, assim como o perfeito é o Senhor. Portanto, tenha misericórdia de nós, Senhor, e concede-nos ser uma igreja sábia, uma igreja madura, uma igreja robusta espiritualmente, para a glória do teu nome. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa humilde oração em tua presença, Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém. Pois bem, irmãos,
Paulo segue trabalhando a ideia de que crentes maduros devem auxiliar aqueles que são neófitos, aqueles que estão dando os seus primeiros passos na fé. E me parece que nesse excerto que nós acabamos de ler, nesses 10 versos, do verso 13 ao verso 23, Paulo procura nos ensinar que a nossa liberdade deve ser limitada pelo amor. Nós não podemos perder de vista que no capítulo 14, Paulo está tratando especificamente com a igreja de Roma sobre coisas que são acessórias à nossa fé. Paulo tratava a respeito de comida. Para alguns irmãos haviam algumas comidas que eram impuras, isso no que diz respeito à antiga lei cerimonial do Antigo Testamento. E outros irmãos que já haviam compreendido o que Jesus havia feito por nós na cruz, entendiam que se recebido com ações de graças, nada é impuro, porque tudo aquilo que Deus criou é bom. Outra discussão que envolvia esses irmãos era a respeito do calendário cerimonial. Haviam alguns irmãos que consideravam algumas datas mais especiais que outras, ainda levando em consideração o Antigo Testamento. E alguns outros irmãos já haviam aprendido com o Senhor Jesus que todos os dias foram feitos pelo Senhor. É bem verdade que existem nuances, por exemplo, no domingo, que é o dia do Senhor para nós. Existem nuances relacionadas a um grupo de pessoas especificamente que guardam o sábado cerimonial, que vem uma diferença sagrada no sábado. Isso é outra discussão, que não vem ao caso para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 diz respeito a cristãos genuínos, que estavam discutindo dentro da igreja por coisas que são acessórias, por coisas que não possuem relevância no que diz respeito à nossa salvação, mas que já são pessoas salvas, que já são pessoas seguras no sacrifício vicário do Senhor Jesus, mas que por conta de imaturidade estavam discutindo acerca de coisas que não eram tão importantes assim. Vocês percebem, irmãos? É com base nisso que a nossa liberdade deve ser limitada pelo amor. Porque já que todos nós somos salvos, pensando no contexto de Romanos capítulo 14, e é nosso dever, como crentes maduros que nós somos, acolhermos bem o neófito, aquele que está dando os primeiros passos, o visitante, não é de bom tom prejudicarmos o desenvolvimento da fé desses irmãos, discutindo questões que não são importantes, que não vão contribuir naquele momento para o desenvolvimento da fé daquela pessoa. É com base nisso que o apóstolo Paulo segue o desenvolvimento do seu pensamento e diz assim no versículo 13: não nos julguemos mais uns aos outros. Dito de outra forma, não vamos perder tempo com coisas que não edificam a igreja. Existem batalhas que devem ser travadas. Imaginemos, por exemplo, que um determinado irmão nos visite e ele venha de uma comunidade, por exemplo, que não crê na Santíssima Trindade. É óbvio, irmãos, que a Trindade é uma doutrina cardeal, inegociável. Nós precisamos, para efetivamente sermos considerados evangélicos, cristãos genuínos, acreditarmos que nós temos um único Deus, que por sua vez, mantendo a mesma essência, se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um deles é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Se essa pessoa, portanto, passa a frequentar a nossa igreja e não crê na Trindade, ela não pode nem ao menos ser considerada evangélica, que dirá fazer parte do nosso hall de membros e caminhar em comunhão conosco. Por quê? Porque essa doutrina é uma doutrina cardeal, ela é inegociável, ela é basilar, ela é fundamental. Assim como, por exemplo, o nascimento virginal do Senhor Jesus, o fato dele ter permanecido toda a sua vida sem cometer qualquer tipo de pecado. A ressurreição de Jesus é um dogma do cristianismo, é um ponto inegociável. Todo aquele que verdadeiramente deseja ser recebido em qualquer igreja genuinamente evangélica deve crer que Jesus efetivamente ressuscitou. E eu poderia passar o resto da manhã citando alguns outros exemplos de pontos que são inegociáveis. Agora,
Se alguém acha que é pecado comer pudim, e alguém acha que não é pecado, na verdade você deve comer porque pudim é muito bom, nós não vamos perder tempo com esse tipo de discussão, porque ela é inócua, ela é infrutífera. E você não deve se sentir melhor do que o seu irmão que acha que comer pudim é pecado. Você não deve julgá-lo com base nesse tipo de parâmetro. É o que Paulo procura nos explicar. Não nos julguemos mais uns aos outros, sobretudo você, meu irmão, que caminha há mais tempo na igreja, você que é maduro, você que já passou, por exemplo, por um discipulado, por um diretório. O nosso diretório aqui na igreja, eu considero como um mini curso de introdução à teologia. Você é uma pessoa que já tem boa informação bíblica, você todo domingo e bem assim ao longo da semana é capitaneado em sua fé, com boas mensagens expositivas. Você deve amadurecer, para que você não perca tempo com esse tipo de coisa. Portanto, para que nós venhamos a considerar que não devemos mais nos julgarmos mutuamente por coisas que são periféricas, que são acessórias, que são de menor importância, nós precisamos considerar aquilo que Paulo nos disse no princípio do capítulo. São 2 conselhos em especial. O primeiro deles: acolham aquele que é frágil na fé. Em outras palavras, tenha paciência com o irmão que está chegando agora, que ainda não possui uma boa estrutura. Facilite a chegada dele na igreja, acolha-o. A palavra proslambano, acolher, está para aquele que se senta ao lado, para aquele que caminha ombro ao ombro, ajudando aquela pessoa em suas dificuldades. Por exemplo, se você já teve o prazer de ler O Peregrino do Bunyan, e eu espero que você já tenha lido esse livro, se você ainda não leu O Peregrino do Bunyan, você precisa ler. Quando o cristão sai da cidade da destruição, acompanhado por volúvel, olha o nome do cristão, volúvel, venha calhar ao exemplo que eu pretendo dar a vocês aqui. O primeiro obstáculo enfrentado por cristão e por volúvel é o pântano do desânimo. Agora imagine, volúvel com desânimo. Como é que a fórmula dessa funciona? Empolgados com as aventuras que eles teriam pela frente, cristão e volúvel, eles não percebem o pântano no desânimo e eles caem dentro dele. Por conta do fardo pesado que cristão carregava, ele não conseguiu sair do pântano. Volúvel, por sua vez, saiu rapidamente. Só que, ao invés de continuar a sua saga em direção à cidade celestial, volúvel preferiu voltar para a cidade da destruição. Cristão, por sua vez, permanecia dentro do pântano, afundando, desesperado. Então surge um terceiro personagem, o Senhor Auxílio. É isso, irmãos, que eu quero que vocês apreendam. Auxílio é o cristão maduro. Auxílio é aquele que facilita. Auxílio é aquele que ajuda. Auxílio é aquele que dá boa noite, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui em nossa igreja. É a primeira vez que você nos visita. Onde você gostaria de se sentar? Mais ao fundo da nave do templo? Mais no meio? Você prefere mais lá para frente? Há alguém que acompanha você? Você é amigo de alguém aqui da igreja? Você gostaria de se assentar próximo a alguém? Como é que eu posso facilitar a sua visita, para que você volte novamente à nossa igreja? Desde já eu quero dizer para você que a nossa igreja é uma bênção. Você vai se sentir bem aqui, você vai ser bem acolhido aqui. Esse é o irmão Auxílio. O que Auxílio faz para ajudar cristão? Ele joga cordas, irmãos. Ele issa cristão, ele o traz de volta para a margem e diz: olha, cristão, o caminho correto é aquele ali. Se você olhar com cuidado, você vai perceber que é um caminho tênue, uma ponte frágil, é verdade, mas ela está lá, e ela vai te levar de uma ponta à outra, do pântano do desânimo, e você vai vencer esse desafio. Então o cristão vai até lá e vence o obstáculo, segue a sua caminhada. Essa é a função do crente maduro: ajudar, ter paciência,
caminhar ao lado para mostrar qual é o caminho certo. Portanto, acolha aquele que é frágil na fé, aquele que está dando os primeiros passos. E Paulo nos dá um segundo conselho, ele diz: tenha cuidado para não ficar discutindo opiniões, falando a respeito de questões teológicas que nem mesmo os teólogos mais maduros já conseguiram chegar a um denominador comum. Pontos de discussão que vão nos acompanhar por toda a nossa vida, sejam eles teológicos, sejam eles relacionados a usos de costumes, por exemplo, a regras de etiqueta evangélica, porque é muito comum que aqueles que estão chegando na igreja fiquem cheios de dúvidas a respeito do que devem vestir ou do que não devem, como devem se comportar, como não devem, quais lugares frequentar, quais não devem, assim como também não é incomum que essas pessoas, sobretudo no princípio da jornada, às vezes, ao darem 2 ou 3 passos para frente, infelizmente dão um passo para trás. E se comportam fora daquelas regras de etiqueta evangélicas. Nesse momento, meu irmão, você tem que ter paciência. Porque uma coisa é um passo dado para trás daquele irmão que já tem 40 anos na igreja. Aí você vai dizer: oh, pelo amor de Deus, né, José? 40 anos, meu filho, você vem com uma dessa, aí é coisa de escola bíblica dominical para quem está começando agora. Faz isso não, José. Eu disse: rapaz, eu vacilei aqui. Aqui eu vou, ô Senhor, me ajuda, eu não faço mais. É verdade, isso aqui não é mais coisa que um cristão da minha envergadura, para a glória de Deus, vem fazer. Agora, quando é aquele irmão que está dando os primeiros passos, irmãos, você tem que ter paciência. Porque Jesus foi um homem muito paciente. Não fosse assim, Pedro não teria chegado ao final da jornada, Tomé não teria chegado ao final da jornada, Simão Zelote não teria chegado ao final da jornada. Pense no apóstolo Paulo, por exemplo. Quanta paciência Deus precisou ter com o apóstolo Paulo. Olha naquilo que o apóstolo Paulo se tornou. Portanto, não discuta opiniões com seu irmão, procure fortalecê-lo, procure encorajá-lo para que ele continue servindo ao Senhor. Afinal de contas, versos 7 e 8, Paulo diz: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, todos, sejam os fracos, sejam os fortes, todos somos do Senhor, somos o único corpo, pertencemos ao mesmo Senhor e precisamos nos fortalecer, até porque para nos dividir, o inimigo das nossas almas já está aí, para plantar discórdia, para semear desentendimento. Nós não precisamos ajudá-lo, essa já é a missão precípua dele. Pelo contrário, nós precisamos, via de regra, resistir a ele. É com base nisso, creio eu, que o apóstolo Paulo diz no verso 13: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar a jornada, a caminhada do seu irmão. O que me faz lembrar agora, não no peregrino, mas na peregrina. Porque no peregrino, cristão, ele viaja sozinho para a cidade celestial e deixa para trás a sua esposa e filhos. É chocante isso, não é, irmãos? Mas no reino celestial é dessa forma, a salvação é individual. O pai não leva o filho não leva o pai, a mãe não leva o filho, a avó não leva o neto. Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. O cristão fez tudo o que ele pôde para convidar, é a ideia de evangelizar a família, para que eles pudessem viajar juntos. Quem já leu o livro sabe como a situação era praticamente insustentável para ele. Mas louvado seja o nome do Senhor, que após a partida do seu marido, Cristiana também se converteu, também recebeu o convite de evangelista. E junto com seus filhos ela fez a sua própria viagem. Só que, sem o auxílio do marido, uma mulher sozinha, viajando com crianças, é muito vulnerável. Sim ou não? Mas é claro que sim.
Então Deus coloca na vida de pessoas como Cristiana um valente pela verdade. Já imaginou, irmãos, viajar ao lado de valente pela verdade? Viajar ao lado de grande coração? São os meios de graça que misericordiosamente o Senhor coloca em nossa vida para nos abençoar. São os crentes maduros, são os irmãos que têm paciência conosco, são os irmãos que consideram que no começo da caminhada eles cometiam os mesmos erros, e é por causa disso que eles são longânimos, que eles são facilitadores. Até nas discussões teológicas, irmãos, essa sabedoria divina é bem-vinda. Às vezes vem aquele assunto que é de escola bíblica dominical, você já leu há muitos anos, já está sedimentado na sua mente, é ponto pacífico. Você já consegue dar aula sobre isso, mas vem aquele irmão, ele descobriu agora que amém significa eu concordo, é dessa forma, eu penso da mesma maneira. Aí ele vem para você cheio de alegria. Ô irmão fulano, você não sabe, sabia que amém em grego significa eu concordo? É por isso que quando o pastor está pregando, os irmãos ficam amém, amém. Se você for um cristão imaturo, você vai dizer, quem não sabe isso? Todo mundo sabe disso. Até o exemplo soa perverso, não é? Mal educado, indecoroso. Mas o cristão maduro, ele fala, é verdade, meu irmão, mas que coisa preciosa. Parando para pensar, é muito bonito mesmo. Nós usamos até uma língua em que o texto sagrado foi escrito. Eu vou procurar dizer muito mais amém a partir de agora. E quanto a aleluia, ele, rapaz, aleluia ainda não me ocorreu. Aí você diz, pesquisa, meu irmão, e você já me diz também. Você percebe como ele vai sair de uma conversa como essa muito mais edificado. Essa é a missão do cristão maduro. Paulo avança, não perca de vista que ele está tratando sobre comida e bebida. E no verso 14 ele diz, eu sei, na verdade eu estou persuadido. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse querendo nos dizer assim, eu tenho certeza no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Voltemos ao meu exemplo do pudim. Isso é matéria de fé. Se o seu irmão crê que não é bom comer pudim, você pode passar dias a fio mandando receita para ele, mandando vídeo em que as pessoas falam que não há problema nenhum em comer pudim. Mas como se trata de matéria de fé, esse irmão só vai mudar de opinião um dia, quando Deus misericordiosamente sussurrar no ouvido dele, não tem problema nenhum, pode comer. Aí ele fala assim, amém, Senhor. Anos depois ele vai chegar para você e vai dizer assim, rapaz, eu procurei estudar melhor aquele ponto, conversei com mais pessoas, e agora eu entendo que de fato não há problema nenhum em comer uma boa fatia de pudim. Glória a Deus por isso. Você, louvado seja o nome do Senhor, até que enfim. Mas até o momento em que essa pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, chega a uma conclusão como essa, você precisa ter paciência. Contudo, não perca de vista, você está discutindo pontos que são o quê? Periféricos, acessórios, pontos que não vão causar qualquer problema à alma eterna dessa pessoa, e o seu relacionamento com Deus não vai interferir na salvação dessa pessoa. Se todavia o problema for relacionado a uma doutrina inegociável, aí, irmãos, você não vai arredar, você não vai desistir, você vai ser aquele crente chato mesmo, que vai falar a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, até fazer aquela pessoa mudar de ideia, pela graça de Deus, sempre considerando que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Pois bem,
Não perca de vista que Paulo está tratando de questões que são acessórias. No que diz respeito a essas questões, como comer, beber, Paulo diz: tudo é puro, toda fruta foi feita pelo Senhor, todo o alimento que nos foi dado pelo nosso Deus. Não estamos discutindo o que é sacrificado a ídolos, não estamos discutindo aquilo que foi consagrado, não estamos discutindo o que pertence a pseudo, falsos deuses. Isso é outra discussão. A discussão aqui, pensando detidamente no contexto, era se podia comer carne de porco ou não. A discussão era essa aqui. Era se aqueles animais que no Antigo Testamento eram considerados impuros, agora podem ser considerados puros. E a resposta é sim, eles podem. Lembra de Atos capítulo 10, está lá o apóstolo Pedro, e Deus permite que Pedro tenha uma visão em que um lençol gigantesco, baixado pelas 4 pontas, vem do céu à terra, e dentro há toda sorte de animais, puros e o quê? Impuros. E a ordem do Senhor é: Pedro, mata e come. Pedro, falando com base nos seus preconceitos, os quais são produto da análise que ele fazia do Antigo Testamento, ele diz: não, Senhor, porque dentro desse lençol há animais que eu considero como impuros. Qual é a resposta do Senhor? Pedro, não considere mais impuro aquilo que Deus já tornou puro. Só que esse entendimento estava tão enraizado na mente de Pedro, e Pedro caminhou 3 anos, não comigo, Pedro caminhou 3 anos com Jesus, que se fez necessário que o próprio Deus insistisse com ele quantas vezes? 3. E depois Deus fez a aplicação de que os gentios, que Pedro considerava impuros, na vitória do Calvário agora eram puros. Mais que isso, eles eram sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E é por causa disso que Pedro aceitou visitar Cornélio, porque para Pedro só entrar na casa de Cornélio já era pecado. Pedro não apenas entra, como mantém comunhão com eles e ora por eles para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Contudo, Pedro não saiu dali nos considerando sacerdócio real. Deus precisou ter paciência com ele. Da experiência de Pedro com Cornélio até o momento em que ele vai escrever a sua carta, pelo menos 30 anos se passam. Pedro vai ter problemas em Antioquia, quase vai dividir a igreja por conta da mesma ideia, do mesmo raciocínio. Vai ser repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. Vocês percebem que é um processo? No final nós temos Pedro dizendo: vocês são nação santa. E eu amo, irmãos, essa expressão. Se eu pudesse, ela seria escrita com letras douradas. Pedro diz assim: vocês são propriedade exclusiva. Já imaginou? Há um livro do John MacArthur que você deveria ler. O título do livro é 12 Homens Comuns. Nesse livro o pastor John MacArthur vai explicar como eram os apóstolos antes de terem conhecido Jesus, e no que aqueles homens se tornaram após terem sido transformados por Jesus. Mas é um livro extraordinário, e esse é um dos exemplos que ele usa para tentar nos demonstrar a mudança que Pedro experimentou. Então tenha paciência com seu irmão mais fraco, porque uma vez que você, graças a Deus, já tem uma boa teologia e sabe que não há nenhum alimento que de si mesmo seja impuro, há aquele irmão que ainda tem alguma reserva, e isso não vai contribuir para a sua salvação ou para o seu perecimento. Então tenha paciência. Tenha paciência. E eu poderia dar outros exemplos, como exemplos relacionados a usos e costumes, por exemplo, né? Tem uma irmã, por exemplo, que ela só se sente bem de saia comprida. Outra irmã se sente bem em usar calça comprida. E ela vai dizer: mulher, não tem problema nenhum usar calça. E a outra vai dizer: mulher, mas eu ainda prefiro usar apenas
Saia. Ah, então já que você só usa saia e eu só uso calça, nós não temos condição de termos comunhão. Você fica do seu lado, eu fico do meu. É isso, irmãos, que Paulo nos ensina? Não, é claro que não. Você percebe? Nós vamos dando os exemplos e a discussão vai se tornando de fato muito simples, muito superficial. Nós precisamos avançar. Paulo continua. Verso 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Dito de outra forma, você não tem problema nenhum em usar terno e gravata? Glória a Deus. Olha o irmão ali que acha que é um exagero. Nós vivemos no Nordeste. Isso é coisa de missionário europeu que visitou o nosso país séculos atrás, que trouxe esse estilo de vestimenta europeia em uma região fria, e agora ficam os coitados dos pastores do interior da Paraíba, 40 graus na sombra, vindo para a igreja no domingo pela manhã, de terno e gravata. É um exagero, é um pecado. Aí você tem que ter paciência com aquele irmão que acha que se colocar terno e gravata ele vai pregar melhor. Entendeu? E a gente vai caminhando junto. E graças a Deus que a nossa igreja tem um serviço de refrigeração. Imagine se não tivesse, irmãos. Aí eu estava verdadeiramente queimando no poder de Deus aqui, né? Aí vocês assim, tenha paciência com o pastor, ele gosta de vir de terno e gravata, não tem problema nenhum. Você percebe, meu irmão? O fato de usar terno e gravata vai interferir em quê no meu relacionamento com o meu Deus? Em nada, mas eu me sinto bem assim, então tenha paciência comigo. Assim como eu sei que existem comportamentos que vocês possuem, que não vai interferir em nada na salvação eterna de vocês, e que eu particularmente acho desnecessário, mas eu vou fazer o possível para não interferir na sua fé, para não entristecer você, porque eu te amo, e eu quero que você sirva de maneira desimpedida ao seu Deus. Amém, irmãos? Olha como Paulo resume bem esse ponto. Ele diz, versos 15 e 16: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Quando Paulo enfatiza esse por causa de comida, ele aponta para a superficialidade do problema. Esse por causa de comida poderia ser substituído pelo exemplo anterior, por causa da gravata, ou por causa da saia, ou por causa do pudim, e por aí vai, irmãos. Por causa de uma coisa ínfima, de só menos importância, não entristeça o seu irmão ao ponto de prejudicar o relacionamento dele com Deus. Existem pessoas que às vezes são tão mal recebidas, existem pessoas que às vezes são tão mal compreendidas em razão de coisas que são tão superficiais, que nem mesmo desejam voltar para visitar a igreja, de tão magoadas que elas ficaram. Quando, infelizmente, nós nos comportamos dessa maneira, nós não andamos segundo o amor fraternal, que acolhe, que traz para perto, que se preocupa. Não vamos permitir, irmãos, que sejam prejudicados. A revista atualizada usa o termo vituperado. Vitupério é um escândalo. Não contribua para o escândalo do seu irmão, que viu você mascando um chiclete por ocasião do culto. Aí você vai me escandalizar também. E se você colar esse chiclete embaixo da cadeira, para mim é coisa para excomunhão. É um pecado imperdoável. Mas há irmãos que não tem problema nenhum. E eles ficam mastigando com a boca aberta assim, naquele compasso. Você consegue imaginar o som que faz? Imagine aí. É um bom termo para a revista atualizada, vitupério, não é? Portanto, são questões de convívio
que entristecem os nossos irmãos, que os impedem de caminhar bem, e nós precisamos fazer frente a isso. Por quê? Qual a razão que Paulo nos dá para nos esforçarmos, de modo a produzirmos essa comunhão para a glória de Deus? Ele diz isso no verso 17. O verso 17, na minha opinião, é o texto mater, é o mais importante desse excerto que nós acabamos de ler. Paulo diz assim no verso 17: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, o reino de Deus é maior do que esses limites que às vezes nós tentamos colocar nele. Limites relacionados a questões pequenas de teologia, limites relacionados a questões pequenas de comportamento, regras de etiqueta, usos de costumes. O reino dos céus, irmãos, de certa forma envolve a maneira com que nós nos vestimos, mas é maior que isso. O reino dos céus, de certa forma, envolve o que nós comemos e o que nós bebemos, mas ele é maior que isso. Você não pode se concentrar tanto em uma árvore ao ponto de perder a vista da floresta inteira. Por exemplo, tem irmão que toda a teologia dele consiste em saber se você crê que para a salvação se faz necessário abrir o coração, ou se para a salvação Deus pode destruir literalmente todas as barreiras do seu coração e salvar você, sem que você concorde com isso. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele não precisa que você concorde com absolutamente nada. Há pessoas que vão literalmente se dividir entre um grupo e outro. Ele concorda em tudo mais com você, mas nesse ponto ele não concorda. Então ele não suporta você. E nós não podemos ser assim, irmãos, porque o reino dos céus é maior que isso. E nós precisamos guardar o nosso coração. Olha como Paulo é sábio no conselho que ele vai dar agora. Parece que eu estou ouvindo João falar na sua primeira carta. Perceba que conselho singelo. Paulo diz no verso 20: não destrua a obra de Deus por causa de comida. Não destrua a obra de Deus por causa de opinião, com base numa coisa que é pequena. Porque todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, se ofender e enfraquecer. Conselho para o forte: via de regra, em condições normais, há problema em comer uma bisteca de porco? Mas há alguns irmãos que, o quê? Não pode. Por quê? Porque não pode. Pois é. Abri o meu coração para vocês aqui. A carne do porco eu não costumo comer, mas assim, eu vejo os irmãos comendo, não tem problema nenhum. Agora, a cabidela, irmãos, eu fico um tanto ressabiado, porque eu quero acreditar que tudo aquilo que envolve sangue no Antigo Testamento deve ter ficado mais impregnado em mim. Não como sangue, não como sangue, não como sangue. Glória a Deus. Se recebido com ações de graças, isso deve ficar claro. Nada é considerado impuro. Mas a cabidela assim eu não como não. Ficou um bloqueio santo aqui no meu coração, né? Se for questão de vida ou morte, eu como. Mas se tiver outra coisa, eu como outra coisa. Esse é o meu exemplo. Qual é o seu exemplo? E entenda que as coisas podem mudar. Por exemplo, quando eu conheci Raíssa, já que nós estamos falando de coisas pequenas, acessórias, vou dar um exemplo para você. Quando eu conheci Raíssa, eu não comia nada com ameixa, nada com passas, nada com azeitonas. Mas hoje não tem problema nenhum. Se você fizer um prato que tenha tudo isso, pode me convidar sem problema. Eu comerei muito satisfeito. Mas até então eu não comia.
Não sei porquê. Eu também não comia pirão, e agora eu sou profissional, irmãos. Para a glória de Deus. Você percebe que as coisas mudam? Eu não era nem mais nem menos santo quando eu não comia essas questões. E se eu estiver em um restaurante com você e vi aquela galinha de capoeira na panela de barro e a cabidela ao lado, eu consigo sentir até o cheiro. E você colocar ali no seu prato e comer deliciosamente, isso não vai me afetar em absolutamente nada. Inclusive você pode comer também o pé, o pescoço, são essas partes mais periféricas que eu não gosto não, irmãos. As pontas dos animais eu não sou propício a comer não, sabe? A irmã Ritinha gosta, né? Divaldo aqui, há uns dias atrás, ele mandou para mim algumas fotos de dezenas de pés de galinha que ele conseguiu, sabe Deus onde. Não é? É gostoso ou não é? É gostoso demais, irmão. Eu não como, eu já fico imaginando a galinha pisando em tudo quanto é lugar. Portanto, quem tem sensibilidade suficiente, discernimento e fortaleza espiritual, verso 18, para seguir esses conselhos. Quais foram os conselhos que Paulo nos deu? O reino dos céus nem é comida, nem bebida. O reino dos céus é paz e alegria e fortalecimento no Espírito Santo. Quem consegue discernir um conselho como esse, verso 18, serve de modo agradável a Deus e faz aquilo que é aprovado pelos homens. Primeiro ponto, ele serve de modo agradável a Deus. O Deus que disse que nós não devemos considerar nenhuma comida impura, que nós não devemos considerar nenhum dia impuro, assim como nós não devemos considerar nenhuma comida especial por si mesma, e nenhum dia especial por si mesmo. Não foi o sábado, não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Deu para compreender? Quem tem esse discernimento espiritual faz o que é agradável a Deus. E também aquilo que é aprovado pelos homens. Aqui, irmãos, é o X da questão. Quando Paulo diz que quem se comporta assim é aprovado pelos homens, ele está querendo dizer o seguinte: opa, a galinha que a gente pediu finalmente chegou. Eu já estava morrendo de fome e nada do garçom vir com essa galinha. E eu reparei que veio o cabidela. E teve uma pregação há uns anos atrás que o pastor James falou que ele tem uma reserva com cabidela. Eu vou comer escondidinho dele aqui. Pode comer à vontade, irmão, não vou ter problema nenhum. É só um exemplo que eu vou estar te dando, de que quando você tem essa simples preocupação, você faz aquilo que é agradável, não a Deus, mas aos homens. Deus é indiferente ao fato de você comer cabidela ou não, mas o fato de você comer ou não comer vai fortalecer a quem? A mim. Deu para perceber? A bichinha da irmã fulana, lá vem com a saia dela bem comprida de novo. Ela podia usar calça se ela quisesse, mas eu não vou dizer nada para ela, para não entristecê-la. Quando você se comporta assim, você faz o que é agradável a Deus, aquilo que é agradável a quem? Ao seu irmão. Paz do Senhor, irmã fulana, tão bonita, glória a Deus. Já considerou a possibilidade de vir um dia de calça? Ou eu já pensei, ainda não me sinto à vontade. Amém, glória a Deus. Quando se sentir, venha, você vai ver que não tem problema nenhum. E vice-versa, porque tem a irmã também que só usa calça, né? E a outra irmã fala: ô mulher, bota um vestido, você ia ficar tão bonito. Eu vou pensar a respeito. Quando eu me sentir bem, eu venho de vestido também. É aquele irmão que nunca veio para a igreja de terno e gravata, considere vindo. Domingo que vem é ceia. Pega o paletó da formatura, o paletó do casamento, coloque ele no sol a partir de amanhã, segunda. Entendeu? Você vai ver a satisfação da sua família quando de repente o pessoal preparado para vir para a igreja, você sair do quarto de terno e gravata, a sua esposa: meu filho, mas que coisa extraordinária, hoje o culto vai ser de fato um culto muito especial, você caprichou no visual, e você, glória a Deus, né?
Então já sabem, próximo domingo é ceia, todo mundo de terno e gravata, para provar que vocês compreenderam bem tudo que eu quis explicar aqui. Tá certo? Assim, pois, Paulo termina o seu raciocínio dizendo: vamos viver em paz, verso 19, vamos contribuir para a edificação, verso 20, não destrua a obra de Deus por conta de comida, isso é acessório, leve em consideração que todas as comidas foram consideradas puras por Deus, mas se isso escandaliza o seu irmão, não coma. Se comer carne escandalizar o seu irmão, não coma. Se tomar alguma bebida escandaliza o seu irmão, e aqui bebida alcoólica, eu não entro nem na discussão, tá bom, irmãos? Não tem meio termo, não tem parênteses, não tem social, não tem happy hour, álcool, nem pensar em hipótese alguma. Ah, pastor, mas Paulo disse para Timóteo que ele deveria tomar um pouquinho de vinho antes das refeições para preparar o organismo. Mas hoje em dia tem omeprazol, meu irmão. Vai tomar um omeprazol, em nome de Jesus. O que é que tu quer tomando vinho? Lembra do teu passado, vai dar problema. Toma um omeprazol, toma um Engove, né? E come menos também. Tudo vai ajudar. Há um provérbio, irmãos, que eu poderia usar para resumir todo o capítulo 14 de Romanos. É o provérbio 26:20. Ele diz assim, provérbio 26:20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa-se. Se não houver ninguém para colocar lenha, o problema está resolvido. Trocando em miúdos, ô abençoado, come. Ô meu irmão, não come. Ô meu irmão, vem nesse dia. Tá bom, meu irmão, vem no próximo. São saídas de mestre para problemas que são perfeitamente contornáveis, resolvidos. Já que eu enfatizei tanto dias aqui, na minha primeira consideração, antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar os irmãos do louvor aqui à frente, para nós iniciarmos com uma canção, para nós terminarmos com uma canção. Com relação a dias, há duas coisas que eu gostaria de considerar com vocês. Primeiro, é aquelas pessoas que guardam ainda o sábado cerimonial, de acordo com os parâmetros do Antigo Testamento. Esse preceito cai na regra que nos foi oferecida pelo apóstolo Paulo, que em si mesmo, após a vitória do Calvário, tudo que era cerimonial foi aperfeiçoado pelo Senhor Jesus. De modo que para nós agora todos os dias são iguais. Cerimonialmente falando, não há nenhum dia que seja superior ou inferior a outro. É em virtude disso que nós não guardamos o sábado cerimonial. Mas por que nós guardamos o domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição, porque o domingo era o dia em que a igreja primitiva se reunia, e porque, sobretudo no Ocidente, é o dia em que 99% das pessoas estão de folga em casa. Portanto, já que a imensa maioria das pessoas trabalha de segunda a sábado, em condições normais, qual seria o melhor dia para nós separarmos para Deus? O domingo, em que teoricamente todo mundo possui melhores condições de estar mais concentrado no Senhor, privilegiando aquilo que agrada a Ele. Mas se porventura, infelizmente, na sua escala de trabalho você cair no domingo e infelizmente precisar faltar justificadamente o culto para ter que trabalhar, que é diferente de colocar hora extra. Colocar hora extra não é obrigatório, colocar hora extra é opcional. Mas se em razão de uma escala corrida, inevitavelmente você cair no domingo, significa dizer que você vai perder a salvação? Que você vai ser considerado um crente inferior? Que você vai deixar de crescer espiritualmente? É claro que não. Até porque você tem consciência que no próximo domingo você vai estar como? De folga. Aí você vai para a praia? Não, você não vai. Nem para o shopping, nem vai assistir nenhum programa de TV. Você vai vir para a igreja. Nas férias, aí a gente conversa para separar 1 ou 2 domingos para você ir, mas 2 já está bom.
Aí você já vem para a igreja. Aí não perde mais nenhum culto, 6 meses para compensar esses dias que você estava de férias, né? Em segundo lugar, tenha sempre em mente que aquilo que é normal para você, talvez não seja tão normal para o seu irmão. Então tenha cuidado, tá certo? E se não for normal para você e for normal para o seu irmão, vice-versa. Não fique julgando o outro pelo que ele faz também, em pontos que são acessórios. Vamos viver todos em comunhão. E por fim, é nosso dever e obrigação fazermos o possível, irmãos, para agradar a Deus, assim como para abençoar os nossos irmãos, sermos aprovados por eles em tudo aquilo que nós pudermos. Se você puder, em tudo que você fizer, agradar a Deus e ser aprovado pelo seu irmão, procure, em nome de Jesus, fazer isso. Amém?